Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que Deus venha abençoar sua família, seja onde você estiver agora, que Deus venha abençoar sua vida poderosamente, em nome do nosso grande e Salvador Jesus Cristo. General que nunca dorme, general de guerra, e está sempre pelejando por aqueles que estão com seu coração vinculado a Ele. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus, trazendo mais um tema, e já quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal, a estar aí dando uma olhadinha na nossa playlist. Tem vários temas já, queremos muito mais que isso, queremos trazer, a qual essa palavra tem falado poderosamente comigo, com você que tem visto, assim como essa que vai falar com você hoje também, para que a gente venha entender e compreender algumas coisas que nós passamos, que às vezes nós não entendemos, mas que tem um respaldo bíblico, que tem um respaldo na palavra, uma orientação, seja direta ou indiretamente. Então você que está acompanhando aí, curta, falou com você, assim como falou comigo, compartilhe, mande para alguém, nos ajuda aí a expandir essa palavra que não é minha, eu estou apenas aqui como uma voz e aprendendo também, porque já foi alguns temas assim que abriu a minha mente, vou dizer por mim, e é isso que a palavra faz, né? A palavra ela se renova dia após dia, e a nossa mente também tem que estar sempre se atualizando, aí cada dia mais dentro do que é atual. Ah, mas espera aí, a Bíblia não foi feita? Sim, a Bíblia foi feita, a constituição da Bíblia, sim, a união dos livros e tudo, você aprende muito isso em bibliologia, é uma das matérias dentro da teologia, e só que a palavra de Deus, essa Bíblia, as Escrituras que foram escritas há muito tempo lá atrás, elas são mais atuais do que o jornal que vai sair amanhã, tá bom? Então, compartilhe aí, nos dê uma força aí para o nosso canal, com o objetivo principal de alcançar pessoas, alcançar vidas que estão passando por situações difíceis e que querem aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Então vamos lá. Hoje, pessoal, nós vamos trazer um tema bem específico dentro de um personagem da palavra de Deus. Não vou dizer que é uma das mais, porque a Bíblia ela é constituída por muitas histórias fantásticas e cada uma com uma finalidade, um objetivo. Mas hoje nós vamos falar de Jó, né? Ou seja, as lições que aprendemos com a história de Jó. Esse é o tema de hoje. As lições que aprendemos com a história de Jó. Então aqui tem esse banner que está dizendo assim: nem toda dor é castigo, às vezes é Deus revelando quem realmente somos diante dele. Os amigos de Jó o julgaram pelo sofrimento, mas Deus o aprovou na dor. O sofrimento não é o fim, é a oportunidade de conhecer a Deus de perto. E ali tem um versículo dizendo: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42:5. Então vamos lá, vamos ver o que a palavra nos diz. Vamos pegar de texto base também o livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Tem algumas traduções: nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado, dos seus planos, ou seja, nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Então assim, a partir disso, nós entramos agora introduzindo dentro desse texto
sobre a história de Jó, a qual é uma das mais, né, impactantes da Bíblia. Ele era um homem justo, íntegro e temente a Deus, que diz ali já no começo do texto, em Jó 1:1. Porém, foi submetido a provas intensas. Ao longo do livro, vemos a tensão, a tensão entre a fé e o sofrimento, entre a justiça de Deus e a dor humana. Ou seja, a experiência de Jó não é apenas um relato antigo, mas uma fonte de profundas lições espirituais para todos nós. Então vamos lá. Primeiro ponto, o sofrimento não é necessariamente sinal de pecado. Então vamos dar uma olhada ali no livro de Jó, versículo 1, capítulo 1, versículo 8. E diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Muitas das vezes nós ficamos felizes de receber um elogio de alguém. Quem que não gosta de receber um elogio? Mas aqui é o próprio Deus falando de Jó. Ó, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. É o próprio Deus falando de Jó. E Deus fala de uma forma assim tão poderosa, tão precisa, porque Deus sabe além daquilo que é visto de uma forma como o homem vê. Por exemplo, você olha alguém, você vê as atitudes dele, você analisa, mas Deus sabe o interno, aquilo que está dentro. E Deus fala com uma propriedade que só Deus tem sobre o seu servo Jó. Então olha só que impressionante. Muitas das vezes nós não refletimos nisso, mas é o próprio Deus falando do caráter de Jó, da índole dele, da pessoa de Jó. Mas vamos lá. Então assim, o texto é claro. Fazendo uma exegese do texto, né? O texto é claro. Jó era justo. Porém, mesmo ele sendo justo, mesmo Deus sabendo das características de tudo aquilo que compõe o caráter de Jó, mesmo assim sofreu. Isso confronta uma teologia simplista dos amigos de Jó, que diziam: se você sofre é porque pecou, se você está passando por isso, algo de errado fez, você plantou mal e está colhendo, né, aquilo que você plantou. Era essa a teologia simplista dos amigos de Jó. E essa mentalidade ainda existe hoje. A pessoa está sofrendo, ela está sofrendo porque fez alguma coisa. Porque ela fez alguma coisa, pecou, pisou na bola, alguma coisa não aconteceu como devia. Só que a palavra de Deus, ela mostra que o sofrimento pode ser permitido por Deus com propósitos mais altos. Ou seja, nem toda dor é fruto de pecado. Tem algumas? Claro que tem, é óbvio. Às vezes Deus nos prova não para nos destruir, mas para nos refinar. Então vamos dar uma olhada ali no livro de Jó, capítulo 38, versículo 41.
Livro de Jó. Trinta e oito. Aliás, 38, 4. Vamos dar uma olhada no 38, 4 antes. 38, 4. Vai ficar melhor o entendimento. Aqui. Onde estavas tu? Aqui nós vamos entrar no tópico da soberania de Deus. Está acima da nossa compreensão. A soberania de Deus está acima daquilo que a gente pode compreender. Jó 38, 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Olha só que interessante. Diz-nos se tem um entendimento, né? Então assim, ali no capítulo 38, vamos dar uma olhadinha ali no livro de capítulo 38. (38, 41) diz assim, ó: quem prepara os corvos o seu alimento, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando, por não terem o que comer? Olha só as perguntas. Ou seja, Deus não responde diretamente ao porquê do sofrimento de Jó. Em vez disso, Deus revela sua grandeza, mostrando que sua sabedoria é muito superior à humana. Jó 42, 3. Jó 42, 3. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Ou seja, dentro desses tópicos, qual é a aplicação que nós podemos trazer? Muitas vezes buscamos resposta, mas a lição principal é confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Então, por mais que a coisa esteja difícil, apertada, esteja estreita, esteja acontecendo, a gente não pode deixar de confiar no caráter de Deus. E isso estou falando para aquele que deposita a sua confiança em Deus. Porque é Deus que está no comando. Aquele que não deposita a sua confiança em Deus, que a sua vida ela não está alicerçada em Deus, que não está conectada com as coisas de Deus, aí fica mais difícil, né? Porque quando você confia, quando há confiabilidade do seu coração no caráter de Deus, Deus cuida. E não é porque está doendo, que está difícil, que ele se apartou. É isso que a história de Jó nos ensina. Então, muitas das vezes buscamos respostas. Queria uma resposta para isso, uma coisa mais objetiva. Ah, Deus ficou quieto, silenciou. Deus está trabalhando. Um pessoal fala bastante isso. Quando Deus está quieto, que ele está trabalhando. Deus não descansa. Ele sempre está. Mas o objetivo é de nós confiar no caráter de Deus, mesmo que a gente não entenda. E na maioria das vezes a gente não entende mesmo, né? Vamos para um terceiro tópico. A verdadeira fé resiste mesmo sem explicações. Vamos ali para o livro de Jó, capítulo 13, 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele.
Ou seja, Jó não tinha explicações, mas manteve a sua confiança em Deus. Ele não tinha respostas, mas ele manteve a confiabilidade em Deus. A sua fé, ela não estava condicionada a bênçãos ou a ausência de dor. E esse é o ponto central do livro de Jó. Adorar a Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele dá. E aqui entra num debate tremendo, né? Eu falei isso em um vídeo passado, não lembro qual, que muitas pessoas buscam a Deus pelo que Ele pode dar, que Ele pode oferecer. Não buscam a Deus pelo que Ele é. Querem a benção, não o abençoador. Aí fica difícil, né? Porque de Deus ninguém se oculta, nem os pensamentos mais íntimos do coração do homem, eles estão totalmente visíveis aos olhos de Deus. Nada se esconde da ótica de Deus. Nada. Então, esse é o ponto central do livro. Isso deve ficar cravado no nosso coração. Do livro de Jó. Adorar a Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele dá. Ou seja, se for aplicar isso de uma forma mais direta, nossa fé deve ser baseada no caráter imutável de Deus, e não nas circunstâncias da vida. Agora vamos entrar abordar uma outra parte dentro dessa história incrível que é a história de Jó. A amizade verdadeira não julga, mas consola. Essa aqui vai pegar bastante. Livro de Jó, capítulo 16, versículo 2. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Então vamos lá. Os amigos de Jó falharam. Por que eles falharam? Porque eles se tornaram acusadores. Os amigos de Jó falharam porque eles se tornaram acusadores, em vez de apoiadores. Então eles preferiram acusar. Você está fazendo isso porque pecou, porque pecou, porque pecou. Confesse os seus pecados. Isso. Eles representavam ali, vamos dizer, uma teologia distorcida. Ou seja, incapaz de lidar com o mistério do sofrimento. E tem muita gente que se acha estudado, isso, aquilo, tira por suposições, suas ideias, e não sabe lidar com o mistério do sofrimento. E olha para alguém que está passando por uma situação e acha que ela está acontecendo aquilo. É porque não se posicionou. É porque não está do jeito que Deus queria. Porque está assim porque está fugindo daquilo que Deus... Jó não fugiu de nada. Jó, aos olhos de Deus, íntegro, reto, temente a Deus, se aparta do mal. Olha isso. Então, as pessoas colocam suposições. E os amigos de Jó faziam isso. Amigos, né? Vamos colocar aqui amigos. E infelizmente, tem pessoas assim, que aparecem na nossa vida. Você está passando... Veja só, se posiciona. Pessoal, eu tenho ouvido demais essa palavra sendo aplicada de forma errônea. Não quero ser o senhor da verdade aqui não, mas eu estou pegando de referência a história de Jó.
Porque isso é a ótica de amigo de Jó. Isso é a ótica de amigo de Jó. Alguém chegar para você, você sabe que Deus está cuidando, tua fé está alicerçada em Deus, tantas coisas já passou, e nada te abala, nada abala a sua fé com Deus, porque você sabe de onde que Ele te tirou, sabe o que Ele fez para você. E aí vem palavras dizendo, não, você está passando por isso, que você não se posicionou. Isso aí é amigo de Jó. Isso aí é amigo de Jó. Que ele olha pelas circunstâncias, faz uma pré-análise e tira o veredito. Não, ele está sofrendo porque pecou. Fez algo de errado para Deus. Então, esses amigos de Jó, essas pessoas, vamos puxar para os dias de hoje, elas representam uma teologia distorcida, incapaz de lidar com o mistério do sofrimento. Ou seja, quando vemos alguém sofrendo, nossa missão não é julgar, mas consolar. E onde que está dizendo isso? Livro de Romanos, capítulo 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Aqui está dizendo, alegrai-vos com os que se alegram e julga aqueles que choram. Às vezes a pessoa está numa situação difícil, complicada, e ainda vem um julgamento em cima daquilo. É como você tiver com uma ferida, um corte no braço, um ralado no braço, e alguém pega e joga sal e limão, ao invés de pegar e fazer um curativo ali, né? Mas vamos lá. Quinto tópico. O sofrimento pode nos levar a um conhecimento mais profundo de Deus. Jó 42, 5. Jó, capítulo 42, versículo 5, que diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então assim, dentro disso, exegeticamente falando, o sofrimento foi um meio pelo qual Jó conheceu a Deus de maneira mais íntima. É incrível isso. Nossa, mas você repete então, mas eu preciso repetir isso aqui para que fique cravado. O sofrimento foi um meio pelo qual Jó conheceu a Deus de maneira mais íntima. Não se trata apenas de teologia ou conhecimento intelectual, mas de experiência viva. Tem pessoas que têm conhecimento na teoria e outras pessoas têm conhecimento na prática. Mas às vezes pessoas que têm conhecimento na prática, mesmo assim, elas não têm. Parece que a prática não foi suficiente para entender o mistério da dor que às vezes a gente tem que passar, e julga do mesmo jeito. Infelizmente tem. Mas vamos lá. A dor abriu os olhos de Jó para a glória e a grandeza de Deus. A dor fez isso. E qual é a aplicação mais direta? Muitas das vezes, nossas maiores revelações de Deus vêm nos vales escuros da vida, não nos montes de vitória. E é o que aconteceu com Jó. Ou seja, teve um sofrimento, perdeu muita coisa, e a fé é inabalável. Até a esposa de Jó
diante do sofrimento do seu esposo, falou: maldiçoa esse Deus e morre, né? Algumas pessoas julgam a atitude da esposa de Jó, mas é bem interessante porque de tudo que ele perdeu, a esposa permaneceu. E isso nos leva muito ao ministério da família, do casal. Porque a palavra de Deus diz que um homem e uma mulher de Deus juntos é um só. E mesmo depois de tudo aquilo, da esposa que falou isso porque não aguentava mais ver o marido desse jeito, os 3 amigos de Jó, mesmo tudo isso não abalou a fé de Jó. Então assim, Jó já era alguém íntegro, reto, correto, temente a Deus, que se apartava do mal. E no final da história de Jó, Deus se revelou para ele ainda mais e o abençoou muito mais do que o início da sua história. Então, qual é a conclusão que nós chegamos sobre a história de Jó? O sofrimento não é sempre fruto do pecado. Deus é soberano, mesmo quando nós não entendemos. Terceiro, a verdadeira fé resiste sem respostas. Quarto, precisamos ser consoladores, não juízes. Quinto, o sofrimento pode nos aproximar mais de Deus. E, como eu disse, no final, Jó não apenas recuperou suas bênçãos, mas recebeu algo muito maior. Uma visão mais clara, mais nítida de quem Deus é. Então, através disso, né, nós podemos até fazer um apelo. Um apelo para mim, para você, um apelo. Né? Assim como Jó, precisamos aprender a confiar em Deus. Mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. Que possamos declarar em meio à dor. Porque sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Que está aqui em Jó, capítulo 19, versículo 15. Aliás, versículo 25, perdão. Então que nós venhamos a refletir nessa história, em tudo isso que Jó passou, que é emocionante. É emocionante. Que o principal de tudo isso, os bens, né, como eu disse, os bens vieram, muito mais bens, mas o principal foi que Jó teve uma visão mais clara de quem Deus é. E é isso que Deus quer muitas das vezes conosco. Ele quer ter intimidade, que nós venhamos assim, a ver mais Ele, a ter uma visão mais clara de quem Ele é. E é através da palavra que nós conseguimos entender Deus. Aliás, perdão, entender não. Saber mais sobre Deus. Quem somos nós para entender Deus? Saber mais sobre Deus é diante da sua palavra. A palavra, ela gera experiência nas nossas vidas. A doutrina, ela gera experiência. Os amigos de Jó,
De repente eles podiam ter uma experiência. Mas a experiência ela não pode gerar um ensinamento. É o ensinamento que gera experiência. Eu sempre friso isso. E não entendiam do mistério da dor que Jó estava passando. Assim como tem pessoas que talvez elas não saibam o porquê que você está passando por tanta luta, por tantas dificuldades. Por que parece que o céu se fechou? Por que parece que Deus não te ouve? Por que parece que Deus se apartou, que o Espírito Santo não é mais na sua vida? Tem situações que nós colaboramos para isso? Tem. Mas tem situações que Deus permite na nossa vida porque Deus quer se revelar ainda mais. Ele não quer que a gente conheça Ele apenas pelo ouvir, mas com os olhos, ver. Então quem sabe essa luta que você está passando, que muitos olham, te julgam, te criticam, achando que você pecou, é igual a história de Jó. Deus, sabendo do teu caráter e da tua fidelidade a Deus, você exclusivamente foi com a permissiva de Deus, sendo testado. E pode ter certeza, se você tem Deus no seu coração, se você tem Jesus no seu coração, se você tenta sempre ser o melhor diante da palavra dele, logo, logo Deus vai se revelar. Ah, quanto tempo será, Sandro? Deus tem uma tratativa com cada um, não dá para saber. Mas Ele trata e se revela ainda mais. Amém? Pessoal, então é isso. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E que Deus venha dar sabedoria para todos nós, discernimento e entendimento, para compreender verdadeiramente qual é a vontade dEle. E se essa palavra falou com você assim como ela falou e tocou no meu coração, compartilhe. Seja um canal de bênção para que outras pessoas venham ouvir essa mensagem e que a confiança delas cada dia mais venha se alicerçar no nosso Deus. Tá bom? Eu aguardo você, eu espero você no nosso próximo momento de reflexão, em nome do Senhor Jesus, se assim Ele quiser. Deus abençoe.